Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 9. Está escrito assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, confirmados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com alegria. Amém. Curve a sua cabeça, por favor, curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado por essa oportunidade. Nós te agradecemos, Deus. O nosso coração engrandece por termos essa oportunidade. Meu Deus, ó Pai amado, neste momento eu oro ao Senhor, pedindo a Ti que o Teu Espírito possa nos instruir neste lugar e que esta palavra, Deus, de fato possa glorificá-lo, que essa palavra possa produzir efeitos, ó Deus, ó Pai amado, que essa palavra, ó Deus, o nosso coração possa estar inclinado por esta palavra. Precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu poder, precisamos do Senhor neste momento. Fale conosco, Deus, o nosso coração anseia em ouvi-lo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, como eu já disse, hoje é a nossa terceira parte sobre essa exposição da carta de Paulo aos Colossenses. E interessante que o texto que eu destaquei, ou o texto que nós lemos, que foi o texto base aqui da nossa ministração, do nosso sermão de hoje, ele destaca um ponto. O apóstolo Paulo, ele vai falar à igreja de Colosso sobre essa questão da oração, né? Ele vai dizer assim: olha, quando nós ouvimos falar de vocês quem? A igreja de Colosso. Quando nós ouvimos e tivemos informação de vocês e descobrimos que vocês são uma igreja nova convertida, uma igreja que é quase na sua totalidade de pessoas não judeus, de gentios, que se converteram ao Senhor. Quando ouvimos falar que vocês eram uma igreja de fé, uma igreja de amor, uma igreja de esperança, e que está vivendo em meio de tantas trevas, mas mesmo assim tem sido fiel e santo ao Senhor, nós começamos a orar pela vida de vocês, começamos a interceder a Deus em prol da vida de vocês. E a partir do verso 9, o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Colosso a respeito da sua oração. O que ele estava orando? O que ele estava clamando pela aquela igreja? Então compreenda, aquela igreja de Colosso era uma igreja rodeada de trevas, de sincretismo, de paganismo, de prostituição. E mesmo rodeado de tanto pecado e de tantas trevas, aquela igreja se manteve fiel em fé, amor e fidelidade a Deus. Quando Paulo olha para isso, ele começa a orar. Interessante que quando o apóstolo Paulo ele vai orar, quando ele vai clamar a Deus por aquela igreja, o apóstolo Paulo, na sua oração, ele já nos dá um ensinamento qual era a sua prioridade na sua oração. Deixa eu repetir.
aqui na primeira parte, o apóstolo Paulo nos ensina qual deve ser a prioridade em nossa oração. E qual era a prioridade do apóstolo Paulo quando ele estava orando? A prioridade do apóstolo Paulo aqui era orar a Deus, pedindo Deus as suas bênçãos espirituais. E por que isso é um ponto a se destacar? Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, neste exato momento, quando ele escreve essa carta, ele estava preso. Ele já estava próximo de ser morto. Ele já sentia as ânsias da morte. Ele sabia muito bem que o seu destino, que a sua vida estava finalizando. E mesmo diante de toda essa pressão ante a morte, mesmo com todo esse sofrimento da ânsia da morte se aproximando, mesmo diante de tudo isso que ele está vivendo, quando ele dobra os joelhos, ele não ora a Deus pedindo libertação, ele não ora a Deus pedindo prosperidade, não ora a Deus pedindo bens materiais, ele ora a Deus pedindo o Senhor que lhe abençoe e abençoe a igreja pelo qual ele está intercedendo com bênçãos espirituais. Por quê? Porque esta era a prioridade do apóstolo Paulo. A prioridade de Paulo, mesmo diante de todo o sofrimento, era pedindo Deus que derramasse sobre a vida de Colosso e consequentemente sobre a vida dele bênçãos espirituais. Não estou aqui dizendo que você não pode orar pela sua vida financeira. Não estou dizendo que você não pode orar pela sua vida material. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que nós devemos entender que a nossa prioridade, quando nós dobramos os nossos joelhos, é orar pedindo Deus. Quando pedir bênçãos espirituais. E o meu desejo, a minha oração é que Deus derrame essas bênçãos sobre nós essa noite em nome de Jesus. Digam amém. Agora a pergunta para mim entrar no corpo da mensagem, a pergunta introdutória, a pergunta que eu faço para a igreja: qual é as bênçãos espirituais, ou qual é a bênção espiritual que o apóstolo Paulo faz ou pede a Deus, para que Deus derrame sobre a igreja de Colosso? Volte os seus olhos ao texto, deixe a Bíblia aberta, por favor, para nós entendermos qual é a bênção espiritual que o apóstolo Paulo está orando. Verso de número 9: por esta razão, quem está acompanhando, diga amém, por favor acompanhe-me. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. E o que ele orou, o que ele pediu? Ele diz: e de pedir que sejais cheios. Em outras traduções aí está escrito plenos, então vamos utilizar a palavra plenos. Pedimos ao Senhor que sejais plenos do conhecimento da sua vontade. Olha que bênção. Olha, e continua o texto: em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aleluia. O que o apóstolo Pedro, agora olhe para mim e veja o cenário. Apóstolo Paulo está preso dentro de uma cela. Ele tem agora uma oportunidade de escrever uma carta, e nessa carta ele expressa dizendo: eu estou orando por vocês, viu? Eu estou clamando por vocês, eu estou pedindo por vocês. E o que eu estou pedindo por vocês não é bênção financeira. O que eu estou pedindo para vocês, a Deus para vocês, é que vocês tenham todo o conhecimento da verdade, que vocês tenham o pleno conhecimento da vontade de Deus,
e que vocês tenham sabedoria e entendimento espiritual. Aleluia. Aqui o apóstolo não pede apenas que os cristãos conheçam a vontade de Deus. Olhe para você ver, verso de número 9, quando ele pede a Deus, ele pede a Deus que a igreja seja revestida de pleno conhecimento. Ele não está orando a Deus para que os cristãos tenham simplesmente conhecimento, não. Ele está orando a Deus para que aqueles irmãos de Colosso, eles fossem transbordados pelo conhecimento de Deus. Por que eu digo isso? Porque ele utiliza a palavra pleno, plenitude, amplitude, magnitude. Tudo dá sentido de algo maior, ou dá sentido de algo mais profundo. O apóstolo Paulo está orando pela igreja de Colosso, falando assim: Deus, eu estou clamando para que a igreja de Colosso não seja cristãos medíocres. E quando eu digo medíocres, eu estou levando a palavra no sentido de medianos. Eu não estou orando para que a igreja seja uma igreja mediana no conhecimento, não. Eu estou orando para que a igreja mergulhe mais profundo, se transborde do pleno conhecimento de Deus. Que o conhecimento de Deus seja verdadeiro, porque de fato um cristão, ele não pode viver uma vida mediana. Nós, como cristãos, não podemos viver uma vida medíocre, de uma medição medíocre, não. Nós temos que ter isso que o apóstolo Paulo está orando, temos o pleno conhecimento de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está orando a Deus para que a igreja de Colosso entenda isso e compreenda isso, que quando eles orarem, eles orem clamando ao Senhor para que a vontade de Deus se estabeleça na vida deles. Interessante falar sobre isso, porque escute que eu vou falar de você agora. Interessante que muitas das vezes quando nós vamos orar, a gente quer persuadir Deus a fazer a nossa vontade. A gente quer convencer Deus para que Deus faça o nosso querer. Enquanto, na verdade, quando nós oramos, nós não temos que tentar persuadir Deus a realizar o nosso pedido, o nosso desejo, não. Quando nós oramos, nós temos que, através da oração, descobrir qual é a vontade de Deus para nós. O apóstolo Paulo vai dizer que a vontade de Deus é perfeita, é maravilhosa. A vontade de Deus é a melhor coisa que nós devemos anseiar ou desejar. E aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que quando nós orarmos ao Senhor, ele está nos ensinando através da sua prática, da sua ação, do seu exemplo, que quando nós oramos ao Senhor, nós temos que buscar isso, o conhecimento de Deus. Só que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não querem conhecer Deus. As pessoas vêm para a casa do Senhor simplesmente para se entreterem. Vêm para a casa do Senhor pensando que a casa do Senhor é um hospital, para vir para a igreja e sair com o seu medicamento. Vem para a casa do Senhor pensando que a igreja é um supermercado, uma empresa, que eu vou lá satisfazer as minhas necessidades. Não. Quando você vir para a casa do Senhor, você tem que vir para ter o pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para a minha alma? É por isso que nós estamos vivendo dias onde as pessoas, elas são medíocres. São cristãos que são medíocres no que se diz respeito à vontade de Deus, ao conhecimento de Deus, porque as pessoas não querem, as pessoas não desejam, os seus corações ardem, os seus corações inflamam
quando o pregador, quando o pastor, o ministrante, ele fala sobre bênçãos financeiras, quando ele fala sobre bênçãos materiais. Agora, quando o pastor vem com essa história, esse papo de bênção espiritual, de ter pleno conhecimento, o seu pensamento vagueia, o seu pensamento se distancia, ele já bloqueia mentalmente a pregação, a palavra, para não escutar. Por quê? Porque está tão domesticada a querer fazer a tua vontade, que até o querer e a vontade de Deus, ele já não quer mais na sua vida. E o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando algo que a igreja perdeu ao longo do tempo, algo que a igreja não entendeu e não compreendeu. Nós não fazemos a nossa vontade. Escute e grave essa: enquanto você não entender que você não faz a sua vontade, continuará você a sofrer, chorar e angustiar. Agora, o dia que você compreender que é a vontade de Deus que deve ser exercida e manifestada na nossa vida, será o dia que você viverá a verdadeira alegria do seu coração. A vontade de Deus que deve se imperar, o querer de Deus que deve ser notório. E aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que quando nós orar, através da sua prática, ele está nos ensinando que quando nós orar, nós devemos dobrar o nosso joelho e falar assim: Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Eu não quero simplesmente fazer algo pequeno, eu quero fazer algo mais profundo. Eu quero ter pleno conhecimento da tua vontade. Eu quero fazer tudo o teu querer. Eu não vim aqui através da minha oração tentar persuadir o Senhor, e quem somos nós para isso, né? Mas a nossa insignificância, o nosso pecado, nós queremos persuadir Deus. Eu não vim aqui, Deus, tentar persuadir o Senhor a me abençoar, não. Eu vim aqui para saber qual é a tua vontade na minha vida, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável para a minha alma. É isto que o apóstolo Paulo está nos ensinando quando nós dobrarmos os nossos joelhos, orar a Deus pedindo bênção espiritual. E que bênção espiritual é essa? A vontade de Deus seja feita na nossa vida e na nossa alma. Digam amém. E não somente ter esse conhecimento, mas ter o pleno conhecimento da vontade de Deus. Glórias a Deus. Engraçado que isso é algo que a igreja tem perdido, se perdeu ao longo do tempo e não quer encontrar, não quer ouvir, se bloqueiam, se impedem, se distancia com isso, com essa verdade de descobrir qual é a vontade de Deus. Digam amém. Agora olhe para o texto. Nós estamos olhando para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo está orando: Senhor, derrame sobre a vida deles o pleno conhecimento da sua vontade. E depois ele fala assim: e que seja com toda sabedoria e entendimento espiritual. Vou repetir: sabedoria e entendimento espiritual. O que o apóstolo Paulo está orando? Ele está orando: Deus, derrame sobre eles conhecimento pleno da tua vontade. Segundo lugar, derrame sobre a tua igreja, Senhor, sabedoria e entendimento espiritual. O que seria então a sabedoria e o entendimento espiritual? De fato, sabedoria e entendimento espiritual, elas são diferentes, mas que biblicamente falando, elas não se separam, elas estão unidas, elas estão juntas, entrelaçadas, porque uma não sobrevive à outra, a outra não se faz verdade, força, vigor sem a outra. Uma necessita-se da outra. E o que seria então a sabedoria? Quando o apóstolo Paulo diz, ora a Deus pedindo que Deus derrame sobre a igreja sabedoria,
o apóstolo Paulo está falando a Deus que aquela igreja conheça a palavra do Senhor, que a sabedoria das Escrituras esteja presente no seu coração, que eles possam ter entendimento e compreensão da palavra de Deus, que a palavra de Deus seja verdade e notória e real presente na vida deles. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando para aquela igreja, que aquela igreja se debuste da palavra de Deus, que estude a palavra do Senhor, que leia a palavra de Deus, que medite a respeito da palavra do Senhor, que incline o seu coração às Escrituras. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo a Deus. Deus, que aquela igreja conheça a tua vontade, e em segundo lugar, que aquela igreja seja uma igreja de Bíblia, que aquela igreja não venha se contaminar com doutrinas, com falácias, com contos de carochinha que está tendo por aí, mas que esta igreja, a igreja de Colosso, seja uma igreja baseada na palavra do Senhor, seja uma igreja baseada nas Escrituras, na Bíblia, sadia, forte, vívida, brilhante, alvissareira. É a palavra de Deus que faz isso, é a sabedoria das Escrituras que faz isso. Então Paulo está orando: Senhor, derrame sobre a igreja de Colosso o conhecimento da tua vontade, e derrame sobre a igreja de Colosso a vontade e o desejo de conhecer mais as Escrituras e a palavra de Deus. Depois ele vai dizer assim: Senhor, derrame sobre eles, entregue sobre eles, deposite sobre eles também o entendimento espiritual. Agora olha porque eu disse que uma não anda distante da outra. Sabedoria e entendimento espiritual não andam separados, elas andam juntos. Por quê? Porque quando o apóstolo Paulo está dizendo que eles deveriam ter, pedindo Deus que derrame sobre eles entendimento espiritual, o entendimento espiritual aqui para o apóstolo Paulo, ele está falando assim: Senhor, que eles conheçam a tua palavra, que é a sabedoria, e tenha entendimento espiritual, que é o quê? Que é a prática desse conhecimento. Você viu e entende agora por que eu estou dizendo que uma não anda separada da outra? Por quê? Porque o que adianta você conhecer toda a Bíblia? O que adianta você conhecer todas as línguas, todo o grego, o hebraico, o aramaico, que são as línguas faladas, escritas na Bíblia? O que adianta você conhecer de Gênesis a Apocalipse? Que adianta você conhecer todos os versículos, decorar todos os versículos da Bíblia, se tudo isso que você sabe, você não as pratica, você não as põe em prática? O apóstolo Tiago vai dizer que as pessoas que assim fazem, que conhecem e não as praticam, a sua fé é morta, porque ela não tem obras, ela não tem práticas, ela não tem aplicações, ele não exerce, ele simplesmente aprende. Agora, existem outras pessoas que fazem muitas coisas boas, tem pessoas que fazem muita caridade, fazem muita coisa interessante, mas não conhecem nada da palavra de Deus, não conhecem nada da palavra do Senhor, fazem, como diz o ditado, na tora, na força do seu peito, na força do seu braço, na sua raça. Agora me diga, como essa pessoa vai conseguir chegar a lugares altos se ela não tem a palavra de Deus? O apóstolo Paulo entendeu e compreendeu isso, então ele diz: Senhor, derrame graça sobre a tua igreja, que a tua igreja conheça a tua vontade, conheça as Escrituras, a palavra de Deus, e as pratique. Se você não pratica a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que você é semelhante a um homem que chega diante do espelho, mexe no seu cabelo, arruma a sua barba, olha para a sua pele, olha para os seus olhos, se vê no reflexo do espelho, e depois de ter todo estado arrumado, depois de se arrumar, ele vira para sair do local onde está o espelho. Depois de alguns passos, ele esquece de tudo,
ele não lembra do seu reflexo e ele volta de novo para o espelho para mexer no seu cabelo. Depois ele sai, esquece e volta, e ele fica nesse ciclo vicioso de ida e volta, de dar voltas, de ficar em círculo. O que a Bíblia nos ensina, que a pessoa que ouve a palavra de Deus e não as pratica, conhece a palavra de Deus e não as pratica, elas são essas pessoas que logo vem e passa, fica a sua vida a rodear, fica a sua vida um ciclo vicioso e nunca sai do lugar, nunca se aprofunda nas coisas de Deus, nunca tem voo alto, vive uma vida mediana, medíocre. E essa não é a vontade de Deus, esse não é o querer de Deus para a sua vida. Deus quer que essa noite você mergulhe mais profundo. Acho que você não entendeu. O desejo de Deus é que você mergulhe mais profundo. O desejo de Deus é que você voe em lugares altos. Mas como eu consigo aprofundar? E como eu consigo subir? Sabe como? Com o pleno conhecimento da vontade de Deus. Bíblia Sagrada e prática de tudo que você ouvir e aprender dela. É isso que o apóstolo Paulo está orando pela igreja de Colosso, que esta igreja seja revestida por essas bênçãos espirituais. O meu desejo, a minha oração como pastor desse ministério, como líder espiritual dessa igreja, é que Deus derrame sobre a vida de vocês o pleno conhecimento da vontade dele em sua alma. Que você se incline às Escrituras, e olha que eu tenho tentado, e olha que eu tenho me esforçado, e olha que eu tenho suado, para trazer o melhor de Deus, o melhor da palavra de Deus ao seu coração. E que todo esse esforço e toda essa garra que eu tenho tido diante de Deus, e digo isso com orgulho, não com um coração orgulhoso, mas com orgulho, porque é o Espírito Santo de Deus que tem me dado essa direção, essa diretriz. Eu espero que tudo isso possa ser valia ao seu coração, em nome de Jesus. E que além de todo esse ensinamento que eu tenho dado para a igreja, de toda a exposição bíblica que eu tenho dado para a igreja, de toda a fidelidade que eu tenho tido ante as Escrituras, a palavra de Deus, para que eu tenho oferecido para a igreja, mais do que tudo isso, eu desejo que vocês ouçam e praticam e exerçam na sua vida e na sua caminhada cristã, porque este é o desejo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pastor, então o senhor está profetizando, o senhor está orando, o senhor está pedindo para que eu possa entender qual é a vontade de Deus. Isso mesmo. Pastor, o senhor está orando, pedindo a Deus que Deus derrame sobre essa igreja e consequentemente sobre a minha vida, que eu tenha mais conhecimento da palavra de Deus. Isso mesmo. E o senhor está orando para que eu possa praticar tudo isso que o senhor tem ensinado. Isso mesmo. Agora, pastor, a minha pergunta é: quais são os benefícios que eu vou receber? Quais são os resultados que eu vou receber? O que vai acontecer na minha vida se eu praticar tais coisas? O que eu vou receber na minha vida? O que vai acontecer comigo se eu fazer a vontade de Deus, se eu me debruçar em sabedoria diante da palavra de Deus, se eu botar em prática tudo aquilo que tenho aprendido? Quais são os resultados desse pleno conhecimento, desta sabedoria e desta prática? Vamos ler o texto, verso 10. Verso 10, ele diz assim, verso 9: por essa razão também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vocês e pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade, de toda sabedoria e entendimento espiritual. Verso 10: para que possais, primeiro, andar dignamente, andar de maneira digna. Verso 10: diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Pode? Então escute, o que Paulo está nos ensinando? Ele está dizendo: Senhor,
derrame sobre a igreja o pleno conhecimento da tua vontade. E quando ela tiver o pleno conhecimento da vontade, derrama sobre a igreja sabedoria, que é as escrituras. Derrame sobre a igreja a prática das escrituras. Quando ela tiver tudo isso na vida delas, sabe o que vai acontecer? Eles vão andar dignamente diante do Senhor e vai glorificar o teu nome em tudo. Quando eu tenho a Bíblia, quando eu tenho a vontade de Deus, quando eu pratico isso que eu tenho aprendido de Deus, quando eu pratico tudo isso que eu tenho aprendido com a palavra de Deus, eu começo a viver uma vida que glorifica o Senhor. O resultado de tudo isso é ter uma vida que alegra Deus, é ter uma vida que engrandece Deus, uma vida que é o nome de Deus glorificado. Quando eu assim pratico, eu estou, de uma certa forma, agradando a Deus. Os teólogos de Westminster, quando se reuniram, eles e eles fizeram uma pergunta. E diante dessa pergunta, eles olharam para o homem, ele olhou para mim, eles olharam para você. E quando eles olharam para o homem e viu a caricatura ou a personagem, a persona do homem, eles olharam para o homem e perguntaram: por que o homem foi criado? Para que o homem foi criado? Para que motivo o Senhor nos colocou aqui na terra? Para que motivo o Senhor nos colocou aqui nesse mundo? Para que Deus nos criou? Então eles foram atrás da resposta na Bíblia, e eles foram de Gênesis a Apocalipse, e eles encontraram uma multidão de versículos que responde porque o homem foi criado. E a Bíblia diz que o homem foi criado para glorificar a Deus. O homem foi criado, eu e você, a mulher e o homem, o ser humano foi criado para que nós glorifiquemos ao Senhor, que nós adoremos ao Senhor, que nós nos rendemos ao Senhor, que o nome do Senhor seja exaltado e que o nome de Deus seja engrandecido. É a forma pelo qual nós agradecemos e engrandecemos o nome do Senhor, é tendo conhecimento da sua vontade, sabedoria da sua palavra e praticar os seus mandamentos. Essa é a forma que temos para agradar a Deus, glorificar a Deus, exaltar ao Senhor, termos uma vida digna que glorifica a Deus. Digam amém. Segundo lugar, ainda verso 10, quando você tem pleno conhecimento, quando você tem Bíblia e quando você pratica, você primeiro anda uma vida digna que agrada a Deus, e segundo lugar, olha o que está escrito aí, verso de número 10, agradando em Deus, e segundo, frutificando em toda obra. Aleluia. Quando você tem conhecimento escute essa, quando você tem conhecimento da vontade de Deus, lê Bíblia e pratica ela, você sabe o que vai acontecer? Tudo que você colocar a mão, Deus vai frutificar. Tudo que você colocar diante de Deus, Deus vai frutificar. Pastor, mas teve coisas que eu coloquei a mão e não frutificou. Então a pergunta era da vontade de Deus? Porque o que nós estamos aprendendo aqui é ter uma vida da vontade de Deus, uma vida voltada às Escrituras e uma vida de prática às Escrituras. O texto está dizendo que quando é assim, eu terei frutificação em toda boa obra. E se nós olharmos biblicamente, um cristão, ele tem que ter frutos. A Bíblia vai dizer que naquele dia, ninguém apresentará diante de Deus de mãos vazias. Nós temos que apresentar os nossos frutos. E biblicamente falando, nós encontramos João capítulo de número 15, versículo de número 8, que diz que o homem que está enxertado na videira, que é Jesus, este produz bons frutos.
Gálatas capítulo 5, versículo 22 está escrito que quem tem o Espírito Santo de Deus, esse tem o fruto do Espírito de Deus. O cristão, ele tem que produzir, ele tem que mostrar os seus frutos, ele tem que colocar as suas mãos e haver frutos nas boas obras na vida dele. E isso só acontecerá se ele estiver inclinado para a vontade de Deus. Enquanto você quiser fazer a sua vontade, o seu querer, suas mãos, pode criar 1 ou 2 ou 3 ou alguns migalhas de frutos, mas nunca terá frutos verdadeiros e permanentes que só Deus pode dar. Enquanto você quiser fazer a tua vontade, enquanto você querer endurecer o seu pescoço, ter uma dura servir e fazer a sua vontade, você viverá essa vida medíocre, esse ciclo vicioso, e não vai sair do lugar. Mas se você quer fazer a vontade de Deus, mergulhar nas Escrituras, se prepara que Deus vai começar a derramar frutos na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Haverá produção de frutos em nome do Senhor Jesus na sua vida. E isso o apóstolo Paulo nos ensina no verso 10. E além disso, ele está dizendo, olha para você ver, ele está dizendo que quando nós temos a vontade de Deus, a Bíblia e a prática da Bíblia, nós agradamos a Deus, nós frutificamos. E ele finaliza o verso 10 dizendo: conhecimento, crescemos no conhecimento de Deus. Aqui tem o sentido de crescemos no relacionamento com Deus. Nós crescemos no relacionamento com o Senhor. Aqui fala de um relacionamento mais próximo de Deus. Interessante que lá em Números capítulo 12, uma certa feita, Moisés, ele acabou tomando uma mulher para casar, e a sua irmã chamada Miriam, ela não gostou daquilo, e ela foi questionar com Arão, dizendo: como pode esse tal Moisés, esse tal varão fazer isto? Isso é inadmissível. E começou a criticar e de certa forma denegrir a imagem de Moisés. E quando Miriam e Arão estão lá defamando Moisés, Deus do alto céu estava vendo tudo. E é bom eu frisar isso aqui, que parece que os irmãos esquecem disso. Deixa eu relembrar para você: Deus vê tudo. Vou repetir para você ter a oportunidade de glorificar: Deus enxerga tudo, Deus vê tudo. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Nada pode esconder do olhar de Deus. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão a contemplar os bons e os maus da terra. Deus vê tudo. E Miriam e Arão esqueceu, e Deus do alto céu viu. E quando viu, Deus mandou chamar: ô Miriam, Arão, sai de fora da tenda, que eu quero ter uma conversa com vocês. Ele sai para a porta, e a Bíblia diz que uma nuvem de glória desce pela porta da tenda da congregação. E quando a glória de Deus desce na tenda da congregação, a Bíblia diz que Deus vira para Miriam e fala assim: Miriam, deixa eu te falar um negócio aqui. Existe algum profeta na terra de Israel? Sim, Senhor, existe. Pois bem, a todos esses profetas existentes na terra de Israel, ou existente no arraial de Israel, a todos eles eu falo através de visões, eu falo através de profecias e de forma indireta. Mas fique você sabendo que com o meu servo Moisés é diferente. Com ele eu não falo através de visões, com ele eu não falo através de sinais, com ele não falo de forma indireta. Capítulo 12 da carta do livro de Números, no Pentateuco, lá está escrito, Deus falando: com Moisés eu falo com ele face a face, rosto a rosto, tete a tete. Por quê?
Porque Moisés tinha uma aproximação de Deus, a tal ponto que quando Moisés está descendo do monte Sinai, o texto bíblico diz que o rosto de Moisés, a face de Moisés brilhava, a tal ponto das pessoas não suportarem o brilho do seu rosto e gritar: por favor, Moisés, esconda-lhe o rosto, porque não suportamos a glória que emana do seu rosto. E o texto bíblico diz que Moisés escondia o seu rosto através da capa, para não prejudicar os olhos da população. Por quê? Porque estava impregnado a graça de Deus diante do rosto, da face de Moisés. Infelizmente, o que está impregnado na face do cristão atual não é Deus. O que está impregnado na face do cristão espiritual é orgia, é pecado, é fofoca, é materialismo, é uma vida promíscua, é uma vida egocêntrica, é as coisas mundanas, são as coisas terrenas, são a dureza do seu coração, a sua bel vontade e o seu bel prazer. Não é a face de Deus, não é o brilho de Deus. Por quê? Porque a igreja aprendeu e foi domesticada a viver uma vida levada somente à sua vontade, distante da Bíblia e distante das práticas bíblicas. E é por isso que não vemos e não enxergamos Cristo no rosto do povo. Não vemos e não enxergamos Cristo na face do povo, porque o povo não quer fazer a vontade de Deus. O povo não quer se voltar à palavra do Senhor. Que dificuldade que eu tenho de dar aula aqui na escolinha bíblica, enquanto a maioria estão em casa fazendo não sei o que. Poderia muito bem estar aqui tirando 1 hora do seu domingo, 1h30 do seu domingo, para se debruçar diante da palavra do Senhor. E depois coloca as mãos e nada se frutifica. Depois não sabe se comportar diante das provas. Aí depois não sabe por que o pastor dá tanta oportunidade para fulano, por que o pastor gosta tanto de ciclano, por que o pastor não me dá um ministério. Você não participa de nada, irmão. Você não busca Deus em nada, você não busca conhecimento em nada, e depois quer que eu, que tenho o maior zelo pela palavra de Deus, coloque um cargo na sua mão. Jamais, jamais. Tem que haver conhecimento bíblico, tem que resplandecer o brilho de Deus, a glória de Deus no seu rosto, porque é isso que a igreja precisa, de homens que refletem o brilho de Deus. E o brilho de Deus só virá, o brilho de Deus se manifestará somente para aqueles que estão voltados para a palavra, para aqueles que estão voltados à vontade de Deus, para aqueles que praticam a palavra do Senhor. É isto que Deus está nos ensinando aqui neste lugar, que a minha vontade, Deus diz assim, que a minha vontade reine neste lugar, que a minha igreja se volte às Escrituras, e que a minha igreja pratique as Escrituras, para que desta forma eles possam fazer o que me agradam, para que dessa forma as suas mãos sejam de frutos e haja frutificação, e que dessa forma se aproxime de mim. Porque a Bíblia diz em Oséias capítulo 6 versículo 3: conhecei o Senhor e prossigai em conhecer. Digam amém. Aleluia. E nós vamos prosseguindo, e vamos caminhando, e vamos continuando a nossa jornada, a nossa caminhada. Nós vamos lendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, nos aprofundando com o Senhor, até que um dia nós chegamos diante da face adorada do nosso Deus. Porque um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus, um dia nós vamos nos colocar diante do Senhor, e de lá nós o enxergaremos e veremos como verdadeiramente Ele é. Para isso, faça a vontade dEle. Eu finalizo essa pregação, esse sermão, dizendo para você que a sua vontade desapareça e que a vontade de Deus cresça, que eu diminua, que eu desapareça e que o Senhor cresça. Que Deus seja o Deus do seu coração, não somente nas palavras, porque dizer e falar
é fácil. Falar é muito fácil. Mas que seja Deus reinando no seu coração. Que seja Deus reinando na sua vida. E eu quero que você entenda que a vontade de Deus reine no seu coração. E que você entenda que você tem que amar a palavra de Deus. Leia a palavra do Senhor. Ame a palavra do Senhor. Senão, não tem como agradar a Deus. Senão, não tem como frutificar. Sem palavra de Deus, não tem como se achegar diante dele. E é isso que Deus falou, quer para esta igreja, em nome de Jesus. Fique de pé. Ministério de Louvor, vem para cá. Vamos adorar a Deus.